Declaro aberta a 9ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Brandão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo buenobrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para preceder a chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Morfodini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regime interno. Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores, escrito no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Lourenço Santana Ribeiro. Boa noite, presidente. Boa noite, os vereadores, colegas, quem nos assiste pela rede social, todos dessa casa. Eu venho falar aqui nessa casa, eu não venho pedir para mim, eu venho pedir pelo povo. Em questão do caminho, que nós sofremos muito. A turma vai falar, o Lourenço só sabe falar de caminho, mas nós precisamos do caminho para tudo quanto é coisa. Se nós temos uma conta para acertar na cidade, se não tiver caminho, nós não consegue chegar. Então, o que eu venho falar hoje para os meus amigos, colegas, vereador, dar uma atenção maior para o povo da zona rural, sobre o caminho, o que tem, na minha opinião, o que tem que fazer? Fazer bacia de contenção, tirar os esgotos carreta, para depois jogar a bica corrida. Senão, caso contrário, nós vai ficar batendo em ferro fria durante os 4 anos. Porque vai vir a chuva, vai levar tudo para o rio. Aí o povo sofre com o caminho e a natureza vai sofrer também. E está prejudicando a natureza. Então, é sobre isso que eu queria falar, que o povo vai cobrar o NOI e o NOI vai cobrar o executivo. Porque o direito do povo é cobrar NOI. E o NOI tem o direito de cobrar o executivo, porque fazer, abraçar, o NOI não consegue. Então, é isso. E agradeço a todos e que Deus abençoe nós todos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite a todos, boa noite a todas, vereadores e vereadoras, servidores e servidoras dessa casa, público que nos assiste presencialmente e público que nos assiste pelas redes sociais. Primeiramente, queria, como toda vez eu faço, que eu vou viajar com recursos da Câmara, fazer uma mini prestação de contas, verbalmente falando. Semana passada, fui junto com o vereador Rodrigo em Belo Horizonte, fomos na terça-feira, retornamos na quinta, e com o intuito de nos capacitarmos em um curso do programa da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E esses cursos são de suma importância para aqueles conhecimentos que a gente, porventura, já tem, a gente conseguir aperfeiçoá-los, e aqueles conhecimentos que a gente não tem, que a gente possa consegui-los e aplicar aqui na Câmara Municipal. O primeiro dia foi uma questão mais teórica do processo legislativo em si. O segundo dia foi algo até mais técnico do ponto de vista da redação
dos projetos de lei, dos pareceres, então teve muito português. Eu acho que foi o dia que eu menos gostei, que eu não gosto muito de português. E no terceiro dia, digo eu que foi o dia que mais interessante para a gente, porque a gente falou sobre as comissões parlamentares. Tanto as comissões parlamentares permanentes, que são aquelas que a gente já tem aqui na casa, que Comissão de Redação, Justiça e Legislação, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Preço, e a Comissão de Serviços Públicos Municipais. E também as comissões temporárias, que porventura possam ser criadas em razão de comissão parlamentar de inquérito ou em razão também de comissão especial acerca de algum tema, dos mais variados possíveis. E a gente percebeu a importância dessas comissões e que existem câmaras municipais que algumas matérias são exauridas já no momento das comissões, não sendo necessário passar pelo plenário. Em alguns municípios, por exemplo, alguns requerimentos já são exauridos, já são aprovados ou não nas comissões. Em alguns municípios, projetos de nomenclatura de logradores públicos, como aquele que o vereador Rodrigo apresentou esses dias, e um que a prefeitura acabou de apresentar aqui também, sobre o Recanto dos Lagos, também já são exauridos nas comissões. Isso, de certa forma, dá uma celeridade no processo legislativo nosso. Então, eu acho que é muito importante nós, dessa legislatura, chamarmos a responsabilidade para a gente, para que até o final desses 4 anos, a gente consiga dar uma importância ainda maior a essas comissões, aqui na nossa Câmara Municipal, que a gente utilize elas para o bem do processo legislativo e que também a gente faça as mudanças necessárias, sem o prejuízo, obviamente, daqueles projetos em regime de urgência, ou aqueles projetos que têm que ser aprovados logo para o Poder Executivo conseguir tocar o barco. E sem prejuízo do curso que a gente fez, a gente também teve as nossas agendas. Eu tive uma reunião com os assessores do Viana e tive uma reunião também no gabinete do Caporeso. O Rodrigo teve uma reunião lá no DR, né, Rodrigo? E uma reunião com os assessores do Rodrigo Lopes e do Cássio Soares. Na sexta, agora, saindo da questão da prestação de contas, aproveitando esse tempo. Na sexta-feira, a gente teve uma reunião lá na Cafeira do Júnior a respeito da segurança pública do município. Participaram eu, Nino, o Júnior, Rodrigo e a vereadora Cláudia. E foi uma reunião proveitosa, onde os moradores conseguiram ouvir um pouco, né? E o vice-prefeito Joaquimzinho dos Santos também esteve presente, onde os moradores, né, os cafeicultores, puderam ouvir um pouco a respeito tanto por parte da Polícia Militar, tanto por parte dos vereadores e tanto por parte do Executivo, na pessoa do vice-prefeito Joaquim, o que vem sendo feito na área da segurança. E foram levantadas questões, como, digamos, tarefas de casa, para a gente levar para a próxima reunião a acontecer lá também. Então, essas reuniões são muito importantes para a gente conseguir ouvir a população, ver o que a população está precisando e para a gente chegar num denominador comum, né, fazer um mandato participativo. Acerca da questão das estradas, eu vejo que os 9 vereadores estão esforçando-se para que essa situação seja resolvida, né? Vou dar um exemplo. Na agenda do Rodrigo, no DR, foi debatido a questão do asfalto de Bueno Brandão a Senador Amaral. É o projeto. Projeto para essa situação acontecer. Há um tempo atrás, eu me reuni também, junto com o prefeito Juninho, com o assessor do vice-governador para falar do mesmo tema. E o vereador Nino também tem corrido atrás também nas reuniões que ele faz com o DR acerca do asfalto. E a gente vê que, salvo melhor juízo, a estrada que apresentou mais problemas nessas chuvas foi justamente aquela. Isso, o Nino acabou de falar que foi 19 de fevereiro que ele teve lá. Então, todo mundo, né, fora os outros vereadores que levam as demandas para o Executivo ou corre atrás também de outra maneira. Sim, o Executivo. Sim, e um dia depois do Rodrigo se reunir lá também, o Executivo foi lá no DR reunir acerca do mesmo tema. Asfalto, Bueno Brandão, Senador Amaral. Então, está todo mundo atrás das coisas. Então, a gente tem que usar mesmo essa tribuna para cobrar as questões, e acho muito nobre da parte do vereador Lourenço de fazer isso, porque a gente também é cobrado.
E a população também tem que saber o que cabe a nós como vereador e o que cabe ao executivo como prefeitura. Porque eu não tenho como prometer para nenhum cidadão que eu vou obrigar o Jean a mandar máquina em algum lugar amanhã. As pessoas têm que saber separar as coisas. Eu, como vereador, eu posso pedir, eu posso fiscalizar, mas jamais eu posso obrigar a prefeitura a fazer algo. Não posso e não devo, pelo princípio da tripartição dos poderes. Às vezes também, a questão das emendas parlamentares para calçamento. Às vezes tem um morro que vai gastar R$1 milhão para fazer. Um vereador sozinho não consegue esse recurso, porque a gente, vereador, a gente dá menos voto para eles. Os deputados são movidos a voto. Essa é a realidade. Infelizmente, assim, a política do Brasil funciona assim. Quem consegue essas emendas maiores é o Executivo Municipal. Quem consegue uma emenda para retroescavadeira é o Executivo Municipal. Então, nós temos que fazer esse trabalho de conscientização da população. Porque tem muita coisa que é nossa atribuição e as pessoas não nos pedem. E as coisas que são da nossa atribuição, que não são da nossa atribuição, às vezes as pessoas nos pedem. Então a gente precisa fazer essa conscientização. E outra questão das emendas. Até os próprios prefeitos vão ter problema com essas transferências especiais. Por quê? Agora o nosso ilustríssimo senhor Flávio Dino lá está cortando tudo. É uma perseguição. Por quê? O deputado que é da base do governo do PT, é facinho. Você chega no ministério, você pega um pacote de dinheiro, né, entre muitas aspas, pega e leva para o município. Agora, o deputado da oposição e do Centrão não é assim. Tem que votar a favor junto com eles. Isso não acontece em todas as vezes. Então, a medida que o governo Lula e o governo do PT fizeram para tirar o protagonismo dos deputados de oposição foi o quê? Cortar as emendas de transferências especiais, que são utilizadas para quê? Para obras, para calçamento rural. E há uma conversa, inclusive, de até limitação de teto para transferências especiais. Os prefeitos vão passar apuro com isso. Por causa dessa política suja do governo do PT, nós, aqui dos municípios pequenos, vamos sofrer. Já estamos sofrendo. E vamos sofrer ainda mais. Porque os impostos que nós pagamos não ficam aqui. A única maneira da gente trazer de volta é através dessas emendas parlamentares. E vai lá o Flávio Dino, corta emenda, tira recurso, o governo do PT vai lá e distribui recursos para a companheirada, e nós aqui ficamos de mão atada. Então, a população, além de saber as outras limitações, no que tange aos recursos de calçamento, a população também vai ter que saber que isso está acontecendo. E talvez nós não consigamos a quantidade de recursos que a gente quer para esse ano e talvez para o próximo, e enquanto durar o governo do PT. Muito obrigado, gente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 28/2025, por se tratar de segundo turno. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 28/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 28/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 28/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim.
O projeto de lei número 28/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 32/2025. Projeto número 32, de 14 de março de 2025. Altera o PPA quadriênio 2022-2025, Lei número 2438, de 29/11/2021, e abre no orçamento vigente Lei número 2763, de 14/11/2024, crédito adicional especial. O prefeito do município de Bueno Brandão, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, eu sanciono e promulgo as seguintes leis. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2438, de 29/11/2021, PPA quadriênio 2022-2025, vinculado a programa já existente, conforme a classificação abaixo, e abre no orçamento vigente Lei 2763, de 14/11/2024, LOA 2025. Crédito adicional na importância de R$ 18.041,94, distribuídos as seguintes dotações. Total de crédito adicional. Secretaria da Cultura. Cultura ao alcance popular. Outros serviços em terceiros, pessoas físicas. Aldeirb, conta, R$ 7.000. Cultura de alcance popular, premiação culturais, artísticas, científicas, desportiva e Aldebir, conta, R$ 10.131,94. Secretaria de Cultura, cultura de alcance popular, premiação culturais, artísticas, científicas, desportivas e Aldebir, conta, R$ 910. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de R$ 910. Superávit financeiro, R$ 17.131,94. O artigo 3º fica autorizada a inclusão das ações de que trata o artigo 1º, no anexo de metas e prioridades de leis diretrizes orçamentárias para 2024. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar das classificações autorizadas no artigo 1º, até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 14 de março de 2025. Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial no orçamento vigente, consignado do mesmo às dotações orçamentárias, que subsidiaram as despesas com apresentações musicais, política nacional, Aldir Black, PNAB, da premiação culturais, artística, científica e desportiva, política nacional, Aldir Black, PNAB, no valor de R$ 18.041,94, proveniente de recursos de transferências de política nacional, Aldir Black,
PNAB, sendo que, para tanto, altera-se as leis municipais do número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Lei Municipal número 2.755, de 30 de julho de 2024. Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de 2025, bem como LOA. Lei Orçamentária Anual, número 2.763, de 14 de novembro de 2024, LOA 2025. Sendo só o que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estimas e consideração. Bueno Brandão, 14 de março de 2025, ansiosamente, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. O projeto veio acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e a declaração e verificação das estimativas do impacto orçamentário financeiro. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 32/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 32/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 32/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 32/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 31/2025. Projeto de lei número 31/2025. Dispõe sobre as sirenes e alarmes dos estabelecimentos das redes públicas e privadas do ensino do município de Bueno Brandão e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estados de Minas Gerais, aprovou eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. As sirenes e alarmes utilizados como sinalizadores de início de términos de aula, de provas e de período de recreio nos estabelecimentos das redes pública e privada no ensino do município de Bueno Brandão deverão ser substituídos por sinaleiros musical ou sino manual. Parágrafo único. Os termos de caput deste artigo não se aplicam aos estabelecimentos de ensino estadual ou federal. Artigo 2º. Os novos estabelecimentos de ensino deverão possuir sinaleiros musical ou sino manual. Artigo 3º. A despesa para a implantação desta lei será coberta com recursos previstos no orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Bueno Brandão, plenário vereador Jorge Borges de Paula, 12 de março de 2025. Rodrigo Arrelário Silva, Partido Agir, vereador da 20ª legislatura. Justificativa do projeto de lei 031/2025. A Lei Orgânica de Bueno Brandão preconiza, em seu artigo 44,
ipsis literis. Artigo 44. A iniciativa das leis cabe qualquer vereador, ao prefeito e ao eleitorado que exercerá sob a forma de moção articulada, subscrita no mínimo por 5% do total do número dos eleitos do município. O assunto em tela não está sob o crivo exclusivo do Executivo Municipal, nem da mesa da diretora da Casa de Leis. Portanto, se embarca a possibilidade de ser proposta por qualquer vereador. O fato de troca das atuais sirenes ou alarmes utilizados como sinalizadores de início e término de aula, de prova ou de período de recreio ensejará pequena despesa, mas já se decidido pelo STF, que despesa não altera a estrutura organizacional do Executivo e constitucional. Como o caminho legal pavimentado, é imprescindível tocarmos ao lado da saúde dos alunos e profissionais da educação, em especial das pessoas com transtorno do aspecto autista, TEA, sem prejuízo de outros anticidades. As pessoas com referido transtorno possuem audição mais sensível e os alarmes e as sirenes implantados causam profundo desconforto ou dor para o aparelho auditivo. Vejamos trechos de estudos publicados em 2023 na Universidade Paranaense. De acordo com as normativas do Ministério da Saúde Brasil 2026, a PAIR, perda do auditivo introduzida por ruídos, é reconhecido como um problema de saúde desde as décadas de 1970 e pode interferir significativamente no desempenho profissional, além de trazer inúmeros prejuízos ao indivíduo. Nesse sentido, o conhecimento dos sintomas auditivos e não auditivos dos profissionais contribui efetivamente para controlar e minimizar o efeito dos ruídos nesse ambiente de trabalho. Oliveira, 2015. Frequentemente, os bombeiros são expostos a ruídos e sirenes, veículos, ferramentas e alarmes. Segundo o estudo realizado para averiguar as saúdes auditivas destes profissionais, há uma correlação direta entre a exposição de ruídos e a perda auditiva devido a um ruído ocupacional e correm risco de perda auditiva maior do que esperamos, apenas com o envelhecimento. 2008. A exposição a elevado nível de pressão sonora são prejudicadas somente a audição, apesar desse efeito ser bem percebido e caracterizado. Segundo o estudo realizado por Oliveira, 2015, o ruído acarreta alteração auditiva e extrema auditivas, tais como distúrbio de sono, transtorno cardiovascular, estresse, fadiga, tensão psicológica, nervosismo, dificuldade ao relacionamento social, tontura, irritabilidade, alterações no sistema nervoso, cardiovascular, pulmonar, metabólico e endócrino. Oliveira, 2015. Destaca-se que vários entes públicos vêm tomada essa iniciativa. Cita-se o município de Gravataí, Rio Grande do Sul. Por meio de lei número 4.653/2023, no âmbito de Minas Gerais, existem os municípios de Belo Horizonte, a Ipatinga, as quais seguiram o mesmo caminho conforme os endereços abaixo.
afator.com.br, informação nova lei prévia à troca de sinais sonoros em escolas e entenda. Por fim, Bueno Brandão prevê também o uso do bom e antigo sinal manual. Pelo todo o exposto, a propositura em foco faz-se legal e saudável. E assim solicito os edias a aprovação dessa. Câmara Municipal de Bueno Brandão, plenário vereador Jorge Borges de Paula, dia 2 de janeiro de 2025. Rodrigo Arrelário Silva, Partido Agir, vereador da 20ª Legislatura. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 31/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Arrelário Silva. Boa noite, pessoal. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que está aqui presente com a gente, pessoal das redes sociais. Gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto que eu enviei aqui para vocês hoje. Eu vejo hoje como mais uma conquista para o pessoal, para as crianças atípicas hoje, que possuem, né, essa sensibilidade auditiva. Convivo muito na escola hoje com o meu menino, que é pequeno, né, tem 7 anos, e percebe-se muitos alunos hoje que usam até abafadores nos ouvidos pela sensibilidade que eles têm. Eu vejo isso como mais uma conquista para as crianças atípicas hoje, esse projeto de lei será votado aqui hoje. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite novamente a todos os vereadores. Queria falar sobre esse projeto de lei. Toda proposição que chega na mão da gente, né, eu costumo pegar, ler, né, de acordo com a complexidade, dedicar mais tempo. E eu, inclusive, tirei algumas dúvidas com o vereador Rodrigo acerca do tema. Primeiro, a proposição é uma excelente proposição, porque você atende uma camada da sociedade, que são as pessoas, são as crianças atípicas, com transtorno de espectro autista e demais transtornos, que talvez são um pouco esquecidas, né? E isso é muito importante. Dá mais conforto, dá mais senso de humanidade para o ambiente escolar. É uma proposição louvável. Aí eu tive a dúvida do quê? A criança ela vai ficar do 1º ao 5º ano na rede municipal com os sinais de uma maneira e vai chegar na estadual e vai ter um outro sinal, porque essa lei não pode abarcar a rede estadual, e porque não é de competência do Poder Legislativo Municipal fazer isso. Aí eu fiz esse questionamento para o vereador Rodrigo. O que o vereador Rodrigo me enviou? Enviou uma proposição lá da Assembleia Legislativa que já está em tramitação. Autoria de 2 deputados. Tem a autoria inicial do deputado Ulisses Gomes, e depois tem um projeto em anexo com o mesmo tema, eu não me recordo do deputado. E agora, nessa viagem para Belo Horizonte, a gente pôde debater um pouco do assunto e a gente percebeu que o quê? O projeto na Assembleia Legislativa, que vale, no caso, para a escola estadual, está avançado. Ou seja, já tem parecer de 1º turno de todas as comissões, inclusive da de Constituição e Justiça, e parecer de 2º turno da Comissão da Pessoa com Deficiência. E esse parecer de 2º turno foi da semana passada. Ou seja, se a gente não aprovar essa proposição agora, pode ser que daqui 2, 3 meses a escola estadual tenha uma lei autorizando isso, obrigando eles a ter esse tipo de sinal, e a gente da rede municipal não tenha isso. Por isso, identificado que é uma proposição louvável, uma proposição que acaba auxiliando e dando mais conforto a esse público, e vendo também que há uma proposta que provavelmente logo vai ser aprovado no Legislativo Estadual, valendo para as escolas estaduais, o meu voto vai ser sim, né? E parabenizo o vereador Rodrigo aí pela proposição. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 31/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 31/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 31/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 28/2025 do vereador Alcemir Morfedini. Requerimento número 028/2025. Senhor presidente, o vereador signatário desse que requer que após a transmitação regimental seja disponibilizado 2 diárias no valor de R$ 700 cada, valor no total de R$ 1.400, mais o valor estimado em R$ 1.000 para locomoção em transporte aéreo e terrestre. Destino Brasília, data de saída 8/4, às 2 horas. Data de retorno, dia 9/4, às 18 horas. Objetivo, reunião com o deputado federal Dimas Fabiano e agenda no Ministério da Saúde e Educação para a liberação de recursos para o município de Bueno Brandão, Minas Gerais. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 26 de março de 2025, Alcemir Morfedini Júnior, vereador da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação, em turno único, o requerimento número 28/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 28/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 29/2025 do vereador Eduardo Caetano da Silva Domingues. Requerimento número 029/2025, senhor presidente. O vereador signatário desde que requer que após a transmitação regimental seja disponibilizado 2 diárias, valor de R$ 700 cada, valor no total de R$ 1.400, mais o valor estimado R$ 1.000 para a locomoção de transporte aéreo e terrestre. Destino Brasília, data de saída 8/4 às 2 horas, data de retorno dia 9/4 às 18 horas. Objetivo, reunião com o deputado federal Dimas Fabiano e agenda no Ministério da Saúde e Educação para a liberação de recursos para o município de Bueno Brandão, MG. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 26 de março de 2025, Eduardo Caetano da Silva Domingues, vereador da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG. Em votação, em turno único, o requerimento número 29/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 29/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis.
Leitura pela secretária do requerimento número 30/2025, do vereador Aristeu Brolesi Filho. Requerimento número 030/2025. Senhor presidente, o vereador signatário deste requer que, após a transmissão regimental, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal para a prestação de informação a respeito das emendas parlamentares individual, emendas impositivas de autoria desde vereador apresentada no orçamento, a saber, previsão início das obras para o calçamento do piso sextavado no bairro Malhada. Neste município, saliento que o material já se encontra no local, mas os moradores aguardam o início das obras. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 27 de março de 2025, Aristeu Brolesi Filho, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG. Em votação em turno único, o requerimento número 30/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 30/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 5/2025, o vereador Lucas Rafael Santos. Indicação 05 de 2025. O vereador signatário de presente preposição em fulcro no artigo 207 do requerimento interno da Câmara Municipal. Indica ao Poder Executivo Municipal que faça uma análise acerca do trânsito da rua do Professor Oscar Ramalho e na rua José Geraldo Vida. A extensão de análise indicada se daria quanto ao estabelecimento do veículos, fiscalização de posturas, implantação de placas de sinalização e, no caso, na rua Professor Oscar Ramalho, análise de alteração do sentido da via pública. Justificativa. A presente indicação se dá uma virtude de solicitação e reclamações dos moradores relacionados ao trânsito das ruas supracitadas. Sala de sessão da Câmara, 19 de março de 2025. Lucas Rafael Santos, PL, vereador da 20ª Legislatura. Em votação em turno único, a indicação número 5/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 25/2025. Aqui está aí. É. Indicação número 05/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 06/2025, do vereador Eduardo Caetano da Silva Domingues. Indicação número 06/2025. Senhores vereadores, o vereador que está subscreve
nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie a possibilidade de adquirir para os veículos oficiais do município a tag de pedágio sem parar. Justificativa. Tal preposição é extrema importância, considerando que os veículos oficiais, principalmente as ambulâncias, são isentos de pagamentos de taxa de pedágio, mas acabam tendo que ficar na fila para liberar o acesso. O necessário dos motoristas em passar direto pelas cancelas do pedágio, otimizando o tempo e agilizando as necessidades dos motoristas, especialmente os que estão a serviço da saúde pública. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, aos 26 dias do mês de março de 2025, Eduardo Caetano da Silva Domingues, vereador da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG. Em votação, em turno único, a indicação número 06/2025, quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar, por favor. A indicação número 06/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária de indicação número 07/2025 do vereador Eduardo Caetano da Silva Domingues. Indicação número 07/2025. Senhores vereadores, o vereador que está subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie a possibilidade de conceder um aumento real no valor da diária recebida pelos motoristas lotados na Secretaria da Saúde. Justificativa. Tal preposição visa valorizar e proporcionar à classe melhores condições de alimentação, enquanto prestam o tão valoroso serviço ao município. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 26 dias do mês de março de 2025. Eduardo Caetano da Silva Domingues, vereador da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG. Em votação, em turno único, a indicação número 07/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça-se como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 07/2025 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, passo o grande expediente. Senhor presidente, não tem redação final do segundo turno da festa do peão? Tem, mas não está aqui, olha. Tem que votar hoje. A redação final do 028 tem que fazer. Às vezes o estudo não tem redação final. Você falou, eu vou modernizar bem. Onde aqui? Eu botou em segundo e volta a redação. A redação tinha que ficar só na comissão. É. E se já deu o parecer da comissão?
Isso aí, acho que o cara pegou o ônibus da manhã. Aprovar a redação final, o dinheiro do roteiro não sai. Mas não tinha que estar aqui? Não tinha que estar aqui? Aqui também está marcado. Só falta lá os negócios da festa final, só que é o 28. Aqui, ó. Mas já fizemos a votação? Mas aí deixa aqui, amor. Isso aqui eu tô parado aqui. Depois eu não. Informa aos senhores vereadores que tenho em vista o disposto no artigo 234 do requerimento interno, o projeto de lei número 028/2025, ora aprovado em segundo turno. Será apreciado também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final do projeto de lei número 028/2025. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei número 028/2025. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 028/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 28/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 28/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 028/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, passo o grande expediente e concedo o uso da palavra à senhora Luciomar Mendes.
Eu trouxe um textinho aqui porque eu não tenho muita facilidade em falar em público. Boa noite ao presidente Eduardo, a todos que compõem a mesa da Câmara de Vereadores e a todos presentes. Senhores vereadores, eu, Luciomar, e meu colega Gilberto, que está aqui presente, e os demais colegas do ramo que não puderam comparecer aqui hoje, estamos aqui hoje para pedir ajuda aos senhores a darmos um descarte adequado às carcaças de pneus retirados dos veículos. Estamos com muita dificuldade nessa questão, devido ao aumento de veículos em trânsito nos últimos tempos, aumentou o volume de pneus velhos e os coletores não passam mais na nossa cidade pegar, pois se torna inviável a eles, uma vez que na sua própria cidade eles conseguem coletar a quantidade necessária. Tendo em vista que 98% dessas carcaças é a população de nossa cidade que deixa para darmos o destino correto das mesmas, onde pneu velho é um dos grandes coletores de água de chuva, contribuindo para a procriação do mosquito da dengue. Desculpa. Além do mais, nossa população, assim como nós, comerciantes, contribuímos com os impostos arrecadados pelo município. Consideramos que pneu velho trata-se de lixo e achamos que cabe à Prefeitura Municipal ajudar-nos a resolver esse problema. Obrigado, boa noite. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e é sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.